Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Algumas dores não deixam marcas no corpo, mas ficam gravadas na alma. Você olha no espelho e parece tudo bem, mas há algo por dentro que ainda dói. Você já se sentiu quebrado sem saber exatamente onde se partiu? Como se algo dentro de você tivesse se despedaçado em silêncio, e você apenas tivesse aprendido a seguir, mesmo sem entender como continuar? Já carregou memórias que doem só de lembrar, palavras que não saem da mente, momentos que voltam de repente, como se o tempo não tivesse passado. Ou talvez você tenha tentado seguir em frente, mas percebe que algo em você ainda ficou preso lá atrás. Em uma lembrança, uma perda, uma ausência. Em um não dito que continua ecoando dentro do coração. Esse é o impacto do trauma emocional. Ele nem sempre vem de um único momento. Às vezes, nasce das repetições silenciosas, dos dias em que você engoliu o que sentia, dos olhares frios que te ensinaram a se calar, das vezes em que esperou amor, mas recebeu indiferença. O trauma não é só o que aconteceu. É o que ficou em você depois que tudo aconteceu. É o reflexo da alma tentando se proteger do que não compreendeu. Mas há uma verdade que o mundo nem sempre diz. Deus também cura o que a psicologia chama de trauma. Ele entra nos lugares que a terapia ajuda a nomear, mas que só o espírito pode restaurar. Ele toca onde a memória não alcança. Ele vai até as raízes invisíveis da dor, lá onde você nem sabe mais como chegou. E hoje é sobre isso. Hoje vamos trilhar o caminho da cura, um caminho que une alma, mente e fé, onde a ciência explica, a consciência desperta e Deus restaura, porque o trauma não é o fim da sua história. É o ponto onde Deus começa a reescrever a sua nova versão. O que é o trauma emocional, segundo a neurociência? O trauma emocional não é só o que aconteceu com você. É o que aconteceu dentro de você por causa do que viveu. É o que ficou impresso na alma depois que o corpo sobreviveu. O trauma não é apenas o evento. É o impacto silencioso que ele deixou no seu sistema nervoso, nas suas emoções, na forma como você passou a enxergar o mundo e a si mesmo. Na neurociência, o trauma é definido como uma experiência que ultrapassa a sua capacidade de lidar emocionalmente. É quando o seu sistema interno fica sobrecarregado e o cérebro, para te proteger, entra em modo de sobrevivência. Esse modo pode se manifestar de várias formas. Congelamento emocional. Quando você se sente anestesiado, incapaz de reagir, como se a vida estivesse passando e você estivesse apenas observando. Evitação de vínculos. Quando se afasta das pessoas para não se magoar de novo, acreditando que o isolamento é mais seguro do que a entrega. Hipervigilância. Quando vive em alerta constante, com o corpo tenso, a mente acelerada e o coração sempre pronto para o perigo, mesmo quando não há ameaça real. Desconexão com o presente. Quando o passado ainda dita as reações do agora, e você responde à vida atual com o medo de histórias antigas. Tudo isso não é fraqueza. É o cérebro tentando te proteger. É o corpo dizendo, eu ainda não me sinto seguro. O trauma altera o funcionamento do sistema nervoso. A amígdala cerebral, responsável pelas respostas ao medo, fica em estado de alerta constante, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, a parte responsável pela clareza, raciocínio e planejamento, enfraquece temporariamente, fazendo com que você reaja mais do que reflita, se defenda mais do que confie, e sobreviva mais do que viva. É por isso que traumas não tratados não ficam presos apenas na mente. Eles moldam suas decisões, influenciam seus relacionamentos e até tocam sua fé. Você começa a desconfiar até do amor de Deus, porque o trauma cria uma lente. A lente da dor, da autoproteção, da desconfiança. Mas Deus não te criou para viver em alerta. Ele te criou para viver em paz.
E o que a neurociência chama de regulação emocional, a espiritualidade chama de cura da alma. Porque Deus pode restaurar até aquilo que a mente esqueceu, mas o corpo ainda lembra. Ele pode acalmar o sistema que vive em guerra e ensinar o coração a confiar novamente. A cura começa quando você entende. Não é mais sobre o que aconteceu. É sobre o que Deus pode fazer dentro de você a partir do que aconteceu. O que a Bíblia diz sobre memória e restauração. Sarou os quebrantados de coração e lhes atou as feridas. Salmo 147, versículo 3. Deus nunca ignorou a dor da alma. Enquanto o mundo costuma olhar apenas o que é visível, ele sempre enxergou o invisível. As feridas internas, os silêncios pesados, as lágrimas escondidas no travesseiro. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas feridas, vidas reais, cheias de emoções, onde a dor não foi negada, mas transformada. José foi rejeitado pelos próprios irmãos, traído por quem amava. Ana chorava por anos, frustrada por não gerar filhos, e se sentia esquecida até que Deus a visitou com consolo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, muitas vezes clamou em desespero. Até quando, Senhor, esquecer-te-és de mim para sempre? E o próprio Jesus, no jardim do Getsemane, suou sangue, angustiado até a alma, carregando o peso do mundo, sozinho, para que nenhum de nós precisasse carregar o nosso em desespero. A dor da alma não é falta de fé, é parte da nossa humanidade. É o coração gritando por alívio, é a mente pedindo descanso, é o espírito clamando por presença. Mas Deus promete e cumpre. Ele cura as feridas que ninguém vê, aquelas que não sangram, mas doem, aquelas que não têm cicatriz no corpo, mas ainda latejam no silêncio. Ele entra onde a palavra não chega, toca o que o tempo não conseguiu curar, sopra a vida onde só havia desânimo, e costura, com ternura, as rachaduras do coração cansado. Porque o mesmo Deus que fez o corpo se regenerar, é o Deus que ensinou a alma a se refazer. Ele não te julga pela tua dor, ele te acolhe nela. E quando você permite que ele entre nas partes mais quebradas, a ferida deixa de ser sinal de fraqueza e se torna testemunho de restauração. Tipos comuns de trauma emocional. Trauma de abandono. Quando quem deveria cuidar se ausentou. Quando o abraço que deveria confortar nunca veio. Quando a presença que você esperava virou silêncio. Quando alguém que prometeu ficar simplesmente foi embora. O trauma de abandono não é apenas sobre quem saiu. É sobre o que ficou dentro de você depois que essa pessoa se foi. É o medo de precisar e não ser atendido. É a sensação de que o amor é sempre passageiro. É a ferida de quem aprendeu a se bastar, porque ninguém permaneceu o suficiente para cuidar. Essa dor ensina o coração a se proteger. Você começa a acreditar que sentir demais é perigoso, que depender é fraqueza, que pedir afeto é humilhação. Então, se torna independente até demais. Se fecha, sorri para o mundo, mas constrói muros por dentro. E quando alguém tenta se aproximar, a mente quer confiar, mas o corpo reage como se fosse ser deixado outra vez. É por isso que o trauma de abandono é tão profundo, porque ele não só fere o vínculo com o outro, ele fere o vínculo com você mesmo. Você começa a duvidar do próprio valor, a achar que algo em você causou a partida, quando, na verdade, você só amou mais do que foi amado. Mas Deus nunca te abandonou, mesmo quando todos se afastaram, mesmo quando você se sentiu esquecido. Ele permaneceu, silencioso, mas presente, invisível, mas constante. Ele viu o dia em que você esperou alguém que não veio. Ele viu as noites em que você fingiu estar bem para não preocupar ninguém. E ele ainda vê o esforço diário de continuar, mesmo com o coração cansado. Deus não quer que o abandono defina quem você é. Ele quer transformar essa ferida em fonte de compaixão, essa ausência em presença dele, essa solidão em descanso nos braços do Pai. Porque o amor humano falha, mas o amor de Deus não vai embora. E quando você permitir que ele ocupe o espaço de quem partiu,
A dor deixa de ser ferida e se torna cura. Trauma por rejeição ou humilhação. Quando sua dignidade foi ferida, às vezes, desde a infância, quando o olhar de alguém te fez sentir pequeno, quando uma palavra cortou mais fundo do que qualquer ferida física, quando o silêncio de quem você amava te ensinou a duvidar do próprio valor. O trauma da rejeição nasce nesses momentos sutis, em gestos que te fizeram sentir que você era de mais ou de menos, que seu jeito era errado, que o que você sentia era exagero, que o amor precisava ser merecido. E assim, pouco a pouco, a alma vai aprendendo a se esconder. Você começa a se adaptar para caber, a sorrir quando queria chorar, a se calar para não incomodar, a se diminuir para não ser rejeitado. Mas o preço é alto. Porque, ao tentar ser aceito por todos, você acaba se perdendo de si mesmo. A rejeição repetida cria um eco interno. Eu não sou bom o bastante. E sem perceber, esse eco começa a guiar suas escolhas, suas relações, seus medos. O trauma da humilhação é ainda mais cruel, porque ele toca o ponto mais sagrado do ser humano, a dignidade. É quando alguém te faz sentir menos do que é, quando te ridicularizam, te comparam, te expõem, te fazem acreditar que não merece respeito. E, com o tempo, você passa a se tratar como te trataram, duvidando de si, se sabotando, pedindo desculpas por existir. Mas Deus nunca te olhou assim. Ele nunca te viu pequeno, nunca te rejeitou. Pelo contrário, Ele te escolheu desde o ventre, quando ninguém ainda sabia o teu nome. O que o mundo tentou destruir em você, Deus está reconstruindo em amor. Ele está te devolvendo a coragem de existir com dignidade, a liberdade de ser quem você é sem medo, a certeza de que não há rejeição capaz de anular o propósito que Ele colocou em você. Porque a rejeição não fala sobre o seu valor, fala sobre a limitação de e quem não soube te ver. E a humilhação não define quem você é, define o coração ferido de quem te feriu. Deus te chama para se levantar, para sair do esconderijo emocional, para lembrar que o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não condiciona, cura. Você não é o que disseram de você. Você é o que Deus declarou sobre você. Filho amado, digno, inteiro e escolhido. E o que a rejeição quebrou, o amor de Deus agora refaz. Trauma de traição. Quando a confiança foi quebrada e o medo de se abrir cresceu, a traição não é só o ato de alguém que mentiu ou foi infiel. Ela é o rompimento de algo sagrado, a segurança emocional. É o chão que se parte de repente, debaixo de alguém que só queria amar e ser amado com verdade. Traição é quando você acreditava estar seguro. De repente, não está mais. É quando o sempre vira nunca mais. Quando o eu prometo se transforma em silêncio. Quando o olhar de confiança que você tinha em alguém se torna lembrança dolorosa. A dor da traição é uma das mais profundas, porque ela toca o que há de mais sensível na alma, a capacidade de confiar. Depois dela, algo dentro de você muda. Você passa a desconfiar até de gestos simples, a duvidar do amor, mesmo quando ele é sincero. O coração cria uma casca, não para odiar, mas para se proteger. E assim, sem perceber, o medo começa a crescer. Medo de se abrir, medo de se entregar, medo de acreditar outra vez. Porque, no fundo, a mente repete: e se acontecer de novo? Mas Deus entende essa dor. Ele também foi traído por Judas, um dos seus mais próximos. E mesmo assim, Jesus não deixou que a amargura o definisse. Ele continuou amando, continuou confiando no plano, continuou acreditando que o amor é maior do que a dor. A traição te fere, mas não precisa te endurecer. Você pode se curar sem se fechar. Pode perdoar sem esquecer quem é. Pode voltar a amar sem se anular. Deus quer restaurar a confiança que o mundo quebrou. Não apenas a confiança nos outros, mas a confiança em você. Porque, muitas vezes, o maior dano da traição é quando você deixa de confiar no próprio coração. Mas Deus está te mostrando que a confiança pode renascer,
Não porque as pessoas são perfeitas, mas porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus é o antídoto para a dor da traição. Ele te ensina que amor não é ingenuidade, é coragem. E que abrir o coração, depois de ser ferido, é o ato mais espiritual que existe. Hoje, Ele te convida a colocar essa ferida nas mãos dele, a entregar o medo, o rancor, o desejo de se proteger de tudo, e permitir que Ele te cure por dentro. Porque a confiança perdida entre os homens pode ser restaurada nas mãos de Deus. E o amor, quando é curado no Espírito, não carrega mais medo, carrega sabedoria, paz e liberdade. Trauma por violência emocional, verbal ou física. Trauma por violência emocional, verbal ou física. Quando o amor foi confundido com dor. Quando o cuidado veio acompanhado de medo. Quando a palavra que deveria curar, feriu. Palavras podem marcar como socos. E o silêncio, aquele que ignora, que despreza, que cala, também pode ferir profundamente. Há quem tenha apanhado do corpo, mas há quem apanha até hoje das lembranças. A violência emocional é uma das mais sutis. Por quê? Muitas vezes, vem disfarçada de preocupação, autoridade ou educação. Mas ela deixa marcas invisíveis na autoestima, na confiança, na capacidade de amar e ser amado. A violência verbal, por sua vez, é uma arma que corta a alma. Palavras ditas com raiva, humilhações, gritos, críticas constantes. Elas vão minando o coração aos poucos, até que a pessoa começa a acreditar naquilo que ouviu e passa a se enxergar como o outro a definiu. E a violência física. Essa rompe não só a pele, mas a segurança da alma. Ela ensina o corpo a temer, a mente a se calar e o espírito a se esconder em um canto escuro, acreditando que o amor machuca. Mas Deus nunca quis que fosse assim. Ele nunca quis que o amor fosse dor, nem que a obediência fosse medo. A Bíblia diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Mas o sofre aqui não é submissão à violência. É a força do amor que não se corrompe. Não o peso de suportar o que te destrói. Deus não te criou para viver se encolhendo. Ele te criou para andar ereto, livre, em dignidade. E o que o abuso tentou apagar em você, Deus está restaurando com ternura e poder. Você não é a palavra que te feriu. Você não é a culpa que te colocaram. Você não é o medo que aprendeu a sentir. Você é o amor que sobreviveu. Você é a coragem de continuar mesmo ferido. Você é a prova viva de que o Espírito Santo pode reconstruir até o que o mundo destruiu. E hoje, Deus te convida a deixar Ele entrar nesses lugares onde ainda há dor. A deixar que Ele te ensine, de novo, o que é amor. Um amor que não grita, não humilha, não bate, mas acolhe, cura e liberta. Porque a cura não é esquecer, é lembrar sem sangrar. E com Deus, até o trauma mais profundo pode se transformar em testemunho de restauração. Trauma por negligência afetiva. Nem sempre o trauma vem do que fizeram. Às vezes, ele nasce do que faltou. Presença, afeto, validação. Quando ninguém te ouviu. Quando o que você sentia foi ignorado. Quando precisou de um abraço e recebeu silêncio. Quando aprendeu, ainda criança, que demonstrar emoção era drama. E que o jeito de ser amado era não incomodar. A negligência afetiva é uma ausência que marca. Ela não grita, mas ecoa por toda a vida. É o vazio que se forma quando a alma pede conexão e encontra distância. A criança que um dia só queria colo cresce achando que não merece atenção. Aprende a não pedir ajuda, a não mostrar vulnerabilidade, a sorrir enquanto desaba por dentro. E na vida adulta, repete o mesmo padrão. Se doa demais, mas nunca se sente vista. Tem medo de precisar, medo de pesar, medo de ser demais. O trauma por negligência afetiva ensina a sobreviver sem laços. Mas Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para se vincular, para amar e ser amado, para se sentir digno de cuidado, presença e carinho.
A ausência humana não é o fim da história. Deus preenche os espaços que o amor humano deixou vazios. Ele te vê, mesmo quando ninguém viu. Ele te ouve, mesmo quando ninguém escutou. Ele valida o que o mundo ignorou. Ele é o pai que nunca se distrai com a sua dor. A mãe que nunca se ausenta do teu pranto. O amigo que fica, mesmo quando todos foram. E hoje, ele te convida a um novo começo. A aprender que ser amado não é algo que se conquista. É algo que se recebe. A entender que você nunca foi carente. Foi apenas carente de amor genuíno. Deus está restaurando o afeto que te faltou. Ele está te ensinando, com paciência e ternura, que o toque que cura não machuca, que o olhar que acolhe não julga, que o amor verdadeiro não falha, permanece, e o vazio que a negligência deixou. Agora é o espaço onde Deus vai habitar. Como começar a curar traumas emocionais? Reconheça a dor sem medo. Você não é fraco por estar ferido. Você é humano e profundamente corajoso por admitir que precisa de cura. O mundo te ensinou a esconder as lágrimas, a engolir o choro, a disfarçar o cansaço com sorrisos. Mas o que Deus te ensina é diferente. Ele te chama para olhar de frente o que dói. Porque só o que é reconhecido pode ser curado. Reconhecer a dor não é se entregar a ela. É dar o primeiro passo para se libertar. É dizer, eu sei onde dói. Eu não vou mais fingir que está tudo bem. É ter coragem de se encarar com verdade. Sem filtros, sem vergonha, sem pressa. A negação adia o processo. Mas a sinceridade abre a porta para a restauração. Deus não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. E quando você coloca sua dor diante dele, não como quem se explica, mas como quem confia, ele transforma a ferida em sabedoria, peso em leveza e lágrimas em força. Não tenha medo de reconhecer a dor. Ela não te define, te revela. Ela mostra onde a alma precisa de colo, onde o coração ainda pede consolo, e onde Deus quer tocar com amor. A dor que você reconhece é a mesma que, um dia, vai testemunhar a sua cura. Dê um nome ao que te feriu. Quando você nomeia a dor, ela deixa de ser um fantasma. Enquanto a ferida não tem nome, ela te persegue em silêncio. Se manifesta nas reações, nos medos, nos bloqueios. Mas você não entende de onde vem. Dar nome à dor é um ato de consciência e coragem. É olhar para dentro e dizer: foi rejeição, foi abandono, foi humilhação, foi solidão, foi falta de amor. Não para se prender ao passado, mas para libertar o coração daquilo que o passado ainda aprisiona. O que é negado continua te controlando, mas o que é nomeado começa a se curar. A luz entra onde antes havia neblina, e o que era confusão vira clareza. Escreva, ore, fale, traga a luz. Coloque no papel o que doeu, o que faltou, o que ainda pulsa. Não para reviver, mas para revelar. Porque o que é revelado diante de Deus é restaurado pela sua presença. Não tenha medo de dizer o que te feriu. O nome da dor não é sentença, é o início da cura. E quando você entrega esse nome nas mãos do Criador, ele começa a reescrever a história com um novo significado. Ele transforma o foi dor em foi aprendizado. O foi ferida em foi caminho. O me quebrou em me despertou. Deus não te pede para negar o que te feriu. Ele te pede para reconhecer, para que ele possa tocar e transformar. Porque a dor sem nome é prisão, mas a dor nomeada é libertação. Busque acolhimento, humano e divino. Nenhuma cura acontece sozinha. Deus age por meio da palavra, mas também através de pessoas. Ele fala no silêncio da oração, mas também no abraço de quem te escuta, sem julgar. Buscar acolhimento não é sinal de fraqueza. É um gesto de amor próprio e fé. Porque, quando você se permite ser cuidado, você está dizendo: eu acredito que minha dor merece ser ouvida. A terapia é um espaço sagrado de reconstrução. É onde a mente aprende a compreender o que o coração ainda sente. É o lugar onde você pode falar sem medo, chorar sem culpa,
e começar a entender que se abrir não é fraqueza, é liberdade. A oração é o diálogo mais íntimo com o Criador. É onde a alma fala o que as palavras humanas não conseguem expressar. Ali Deus te escuta, até quando você não consegue orar direito, até quando só há lágrimas. E, no mistério do silêncio, Ele responde com paz. Os grupos de apoio, a comunhão com pessoas que também buscam cura, são instrumentos divinos, porque o amor de Deus também se manifesta nos vínculos humanos. No eu te entendo, no você não está sozinho, no vamos juntos. Acolhimento é ponte entre o céu e a terra. É onde o humano encontra o divino. É o momento em que a ciência e a fé se abraçam. E a cura acontece em todos os níveis: corpo, mente e espírito. Não se isole. Não lute sozinho. Deus pode usar uma conversa, um terapeuta, um amigo, uma oração, para fazer o milagre da cura chegar até você. Acolher-se é abrir as portas da alma, para que o amor entre e a solidão vá embora. E quando você se permite ser acolhido por Deus e por pessoas, a ferida começa, enfim, a cicatrizar. Pratique o autocuidado com compaixão. Você não está mais no tempo da ferida, mas o corpo e a mente ainda não sabem disso. Eles continuam reagindo como se o perigo ainda existisse, como se a dor fosse acontecer de novo. Por isso, o autocuidado não é luxo, é reeducação emocional e espiritual. É ensinar ao seu sistema interno que agora é seguro respirar, que a luta terminou, que o tempo da sobrevivência acabou e que o tempo da paz chegou. Seja gentil com seus limites. Não se cobre curar rápido. Não se culpe por ainda sentir. A cura é um processo, não uma corrida. E cada passo que você dá em direção a si mesmo é um ato sagrado de reconciliação com a própria alma. Fale consigo com ternura. Diga a si mesmo, com voz amorosa: estou aqui por mim. Eu me acolho. Eu me respeito. Eu me escuto. O trauma te ensinou a desconfiar do próprio valor. Mas o autocuidado te ensina a lembrar que você merece ser bem tratado. Não apenas pelos outros, mas por você. Cuide-se com gestos simples, mas cheios de presença. Durma com paz. Alimente-se com amor. Respire com intenção. Caminhe devagar. Olhe o céu. Agradeça o dia. Esses pequenos rituais dizem ao seu cérebro: eu estou seguro. Eu posso relaxar. Eu posso viver. Deus te convida a esse cuidado diário, porque o amor dele também se manifesta nos detalhes da rotina. No descanso, na alimentação, na oração, no silêncio, no descanso da alma. A autocompaixão é a linguagem do Espírito dentro de você. É quando o amor divino começa a se traduzir em atitudes humanas. Hoje, abrace a si mesmo com o mesmo carinho que você ofereceria a alguém que ama profundamente, porque você também é digno desse amor. E quanto mais você se cuida com compaixão, mais você permite que a graça de Deus repouse em você. Trauma não é destino. É uma história que pode ser reescrita com o tempo, amor e fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a cura que vem de Deus. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de restauração, espiritualidade e reencontro com sua essência. Você não está sozinho. Você está sendo curado, e o céu está cuidando da sua alma. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.